Olá! Tudo certo com você aí? Aluno terceirão mediação, tranquilo? Beleza, então se tá tudo certo, tudo tranquilo e tudo favorável, vamos nessa, vamos aí para nossa aula de revisão, valeu? Então de olho na tela e vamos aí para nossa agenda, aula 37.2, variação linguística no contexto. Muito bem, então vamos revisar, entender o que se trata exatamente essa variação linguística. O que você tem que levar na mente e no coração, estudante da NASA, é que a língua portuguesa, a partir do nosso texto imagético, e aqui a gente traz exatamente isso para você, veja que nós temos aí o nosso Brasil, nosso país múltiplo. Então, esse nosso país que fala a língua portuguesa, ele tem aí a sua variedade, de acordo com o quê? Com a multiplicidade. Então, nós temos aí pessoas de todos os lugares, nós temos pessoas que vêm de outros países, de outros estados, E vamos recebendo, o Brasil é aquele coração de mãe. E o que acontece? Então nós vamos ter a influência das culturas e assim cada um vai pegando um jeitinho, uma fala de um, uma fala de outro e nós vamos ter essa variedade dentro da língua portuguesa. Mas exatamente tem aspectos que pontuam essa variação dentro da língua portuguesa. Então o conceito variação linguística são diferenças que uma mesma língua apresenta quando é utilizada de acordo com as condições sociais, primeiro aspecto. Depois, de acordo com as condições culturais, também de acordo com as condições regionais, pelos aspectos regionais e pelos aspectos aí históricos, ou seja, pelas condições históricas, beleza? Muito bem. Com esse conceito aí legal, nós vamos entender, segundo momento, que a língua, ela é dinâmica. E se ela é dinâmica, ela está sujeita a ter o quê? Inúmeras variações, correto? Beleza. Mas aqui para você tranquilo, bem resumido. Variação linguística, de uma vez por toda, um conceito para você topzera da galáxia. Ei, você que está aí atrás, já começou a revisão, hein? Vamos lá. Variação linguística, eu quero ouvir todo mundo junto aí, vamos lá. É a diversificação dos sistemas de uma língua. Nesse caso, estamos aqui com a língua portuguesa. E essa diversificação da língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos. Beleza, aí você diz, professora, mas exatamente ainda não entendi. Aonde é que acontece essa variação dentro da língua portuguesa? É exatamente aqui, olha só, aí nos vocábulos, certo? Que aí você vai tentar, aí em relação à fala, vai ter vocabulário aí diferenciado. Também na pronúncia, na questão morfológica e também na sintaxe, certo? Então essa peculiaridade da língua, ela está sujeita aí ao contexto e mais uma vez, certo? Essa variedade, ela está aí para o aspecto histórico, geográfico e sociocultural. De quem? Dos falantes, ok? Correto. E aqui alguns exemplos para a gente revisar mais uma vez, trazendo aí que essa variedade, ela tem aí como primeiro aspecto a variação histórica. Quando é que a língua tem essa variedade historicamente? Pela transformação. Se nós temos aí a língua, ela é dinâmica, então ela vai sofrer alterações. E aí essas transformações são ao longo do tempo. Então, no início, nós temos aí aqui uma cartela com expressões que no início era bem usada, hoje já está em desuso, certo? Como, por exemplo, tabefe. Ei, vou te dar um tabefe aí, hein? Presta atenção. É brincadeira, gente. O que era tabefe? Tapa, bofetada. Hoje a gente usa mais isso, Tapa. Sacripanta, não se usa mais. Sacripanta é para dizer patife, pilantra. Basbaque, para dizer pessoa ingênua, simplória, Chumbrega, Ah, gente, chumbrega é de má qualidade, ordinário. Sirigaita, mulher espevitada, pretensiosa. Alcunha, apelido, codinome. Pachorra, calma excessiva, paciência. Garrucha, quiprocó e balela. Então, alguns exemplos aí. E aqui, agora, para recordar a variação regional. A variação regional, você tem que linkar com os dialetos, tá? Toda vez, quando for para essa análise da variação linguística, dentro desse aspecto regional, vamos aí para os dialetos também.
Então, a variação regional, ela aí ocorre de acordo com a cultura de uma determinada região. Simples assim. Por quê? Porque, dependendo da cultura, nós vamos ver aí diferença. A diferença entre as falas, né, dos habitantes de determinada região, certo? E aí, nós vamos aqui pontuar que essa variedade regional, ela pode também acontecer de diferentes regiões do país, de estado e de cidades, tá bom? Certo? E aqui um exemplo que eu tenho certeza que você jamais vai esquecer esse aspecto aí da variação regional, certo? Então, ela acontece quando a mesma língua é falada de forma diferente de acordo com a localidade do falante. Por exemplo, estamos aqui no Brasil, correto? Como é que é chamado essa delícia de pão? Eu conheço como pão francês e eu o chamo de pão francês. Mas, olha só, no Rio de Janeiro é chamado pão de mel. No interior do Nordeste ele é chamado pão aguado. No Ceará ele é chamado carioquinha. No Rio Grande do Sul ele é chamado de cacetinho. E na região norte ele é chamado de carequinha, mas aqui pão francês, né? Bem, como nós falamos que essa questão da variação regional é a diferença de falas dos habitantes diferentes de país, estado e cidade, também trouxemos para esse mesmo termo, esse mesmo alimento, olha só. Lá na França ele é chamado de pistolet, quer dizer pistola. O meu francês não está muito legal não, né? Certo? Em Portugal, esse pão francês ele é chamado de carcaça ou cacete. Muito bem, certo? E aqui nós vamos para a questão do dialeto caipira, né? Pertence às pessoas que não tiveram oportunidade de ir para uma escola e estudar aí a questão formal da língua portuguesa, certo? E não conhece a língua culta. Nossa história, nosso gênero aí famoso, né? Que é as tirinhas de Chico Bento, né? E diz assim, é você... Perdão, tô quase sem voz. É você, Chico? Você? Não, é você que mora na cidade. Estou falando que não é você que se fala, é você. Ah, sim, claro. Bom, aqui para trazer um exemplo para você, tá? Em relação a essa revisão da variedade. 2 pontos importantes essa variação social, que é a diastrática. Primeiro é a fonológica, né? Tem relação à pronúncia da palavra. E você vai ver que nós temos aqui um exemplo fonológico, que é essa variedade. Ao pronunciar planta, ao invés de planta, certo? Bicicleta, ao invés de bicicleta, né? Então, aqui nós estamos vendo a variedade social acontecendo no aspecto fonológico. No morfossintático, por exemplo, 10 real. Vejam que a concordância não está correta. 10 é mais de 1. Como seria isso? Todos os 2 elementos para o plural? Não, professora, mas no final, 10 reais, ok? E isso é normal, né? No nosso momento aí, na linguagem em que nós estamos com os amigos, né? Em casa, tranquilo, né? Eu a vi, ao invés de eu a vi. Eu vi ela, ao invés de eu a vi. E assim a gente vai trazendo esses 2 momentos de revisão. Nós temos também a variedade estilística, que são as mudanças da língua, né, de acordo com o grau de formalidade, certo? Aí nós vamos ver que nós vamos ter uma linguagem formal e uma linguagem informal. A formal é aquela situação comunicativa que você usa em palestra, em congresso, em reunião, beleza? A informal é aquela que você usa para se comunicar com a família, com os amigos, certo? E nessa linguagem informal é que nós vamos ter a linguagem coloquial. Aqui cabe, né? Nós vamos ter para os grupos as gírias e jargões. Isso para grupos de skatistas, surfistas, rapper e tatuadores, beleza? Ok, eu acredito que você aí vai conseguir, né, com essa revisão. A gente encerra aqui bem tranquilo e aguardo você lá no Tirando Dúvidas. Valeu? Então, até lá!
Olá, conforme eu combinei, né? Estou aqui agora para aquele momento que não escutei. Mais uma vez, agora é o momento do... Isso aí, tirando dúvidas. Vamos lá? Vamos juntos. Tirando dúvidas, eu vou chamar a questão número 1. Atenção! Mandinga era a denominação que no período das grandes navegações, os portugueses davam à costa ocidental da África. A palavra se tornou sinônimo de feitiçaria porque os exploradores lusitanos consideram bruxos os africanos que ali habitavam. É que eles davam indicações sobre a existência de ouro na região. Em idioma nativo, Mandinga designava terra de feiticeiros. A palavra acabou virando sinônimo de feitiço, sortilégio. Ok, vamos então agora para o comando da questão. No texto, evidencia-se que a construção do significado da palavra mandinga resulta de: letra A, contexto sócio-histórico. B, diversidade técnica. C, descoberta geográfica. D, apropriação religiosa. E, contraste cultural. Vamos lá, e aí, terceirão? Foca no texto, olha só, o comando já está te dando essa direção. No texto, você não vai, eu acho, eu entendo, não. No texto, o que que o texto diz? Nós temos lá essa palavra e aí ela tem o seu significado, né? E aí, como é que fica? O gabarito A, B, C ou D? Qual o seu gabarito, aluno terceirão mediação? Ai, peguei você. Olha lá. Quem marcou a letra A, corre pro abraço, beleza, tranquilo? Entendeu sim, né? Vem todo lá no texto falando dessa evolução do significado dessa palavra, né? A mandinga, ok? E aqui vamos justificar porque é a letra A, gabarito letra A. Olha só, o texto ele é marcado por um tipo de variação linguística que é qual? A variação histórica, né? Que é a diacrônica, certo? São essas duas terminologias, quer dizer a mesma coisa, variedade ao longo do tempo. Esse tipo de variação é marcada pelo desenvolvimento da língua ao longo do tempo, como aconteceu com o português medieval até o português atual, né? Vem sofrendo a influência dessa sociedade, dos falantes, e aí vai evoluindo. O texto também mostra a palavra mandinga, que era antes designada aí, né? Era uma denominação. E aí o tempo foi passando, ela foi modificada. Aí a palavra se tornou, né? Por quê? E como se tornou, a palavra acabou virando, né? Certo? E é assim a evolução que acontece com as palavras, ou seja, com os termos dentro de uma língua, certo? Valeu então! Vamos lá, questão número 2. Leia as palavras e expressões abaixo. E em seguida, marque a alternativa correta. Guri, tribufo, mano, dar um rolê, da hora, dar um perdido, queimar o filme. Letra A. Vejam que nós temos aí, são expressões idiomáticas? Letra B, são neologismos? São dialetos da região do sul do Brasil? São palavras e expressões que podem ser compreendidas apenas com sentido conotativo? Não, né? Até porque a questão já está com o gabarito. Mas vamos entender. Eu tenho certeza que ao fazer a leitura dessas palavras, né? Ou expressões, né, abaixo aqui, você entendeu que nós estamos aqui tratando de um aspecto, né, de variedade da língua portuguesa, que se trata de um determinado grupo pela variedade social, que são aí o quê? Gírias, né? E expressões utilizadas em diversas regiões. E aí nós temos uma cartela com gírias que não é só de um determinado lugar, né? Por exemplo, o guri é uma gíria lá do sul, mas a gente aqui está sempre envolvido, está trabalhando com pessoas de lá, e aí você termina pegando para você. Por isso que a variação ela acontece também no vocabulário, né? Eu muitas vezes até falo, ei, guri! Aí meu filho fala, ué, mãe, você está querendo ser do sul, é? Mas é o hábito, né, por você estar ali, certo? Muito bem. Então, assim, a gente vai justificar por que o gabarito letra E, porque as gírias elas são utilizadas em diferentes regiões do Brasil
e podem ser compreendidas a partir do seu contexto de aplicação. Saber também utilizar essa gíria em um contexto adequado, ok? Beleza! Tudo bem aí? Tudo tranquilo? Questão número 3. A letra musical abaixo se compõe de alguns registros de variação linguística. Até aqui é uma afirmação, certo? Vamos agora, a questão vai pedir para você começar a você colocar o seu conhecimento agora. Identifique-os tecendo um comentário acerca do referido assunto, levando em consideração os preceitos trazidos pela linguística em se tratando de tais variedades. Beleza! Então, você vai aí fazer a leitura, né? Fez a leitura da letra desta música, para depois você fazer o seu comentário, com suas palavras, no seu entendimento sobre aí a questão desses preceitos da variação linguística. O título é Cuitelinho. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espaiam. As garças dá meia volta e senta na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que o botão de rosa caia. Ai, 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 quando eu vim da minha terra, despedi da parentaia, eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaia. Lá tinha revolução, enfrentei fortes batalhas, ai, ai, ai. Beleza. Se o seu gabarito não está correspondente a este, é claro que ele não vai ser idêntico, igualzinho, né? Por quê? Porque você tem o seu jeito de escrever. Vamos ver se você contextualizou conforme foi pedido o comando. Então, vamos lá. Qual seria o gabarito? Olha, o nosso é sugestivo. Analisando o texto em referência, percebemos, se você colocou percebi, entendi, tá ok. Percebemos que é o mesmo aí, no mesmo, né, que é no texto, há uma variação regional. Se você colocou isso, estudante, é claro que você é um aluno da NASA. Acertou, porque a gente tem as marcas, né? Olha só, a gente já entendeu que se trata desse sotaque, né? Caipira. Pelos termos, olha, no finalzinho a gente já tem, ó, enfrentei fortes batalha. Ai, ai. São as marcas aí que você já deveria ter pontuado como variação regional. E, claro, né? Ela aí também tem esse sotaque bem puxado para o caipira. Relacionado aos termos, também cuitelinho. Quem colocou? Tranquilo aí. E uma forte predominância da variação também cultural. Veja que você nessa questão ia ter que colocar exatamente, né, todo o que você já entendeu sobre essa variação linguística. Tá, seguindo, deixamos a regional, também temos a variação cultural, né? Pois aí ela não se adequa à norma padrão, como eu pontuei lá, né? Batalha, que seria pela norma da língua portuguesa, batalha, escrever o termo corretamente, certo? A letra musical é um típico exemplo, né, para a sociolinguística, aí que não existe a noção de certo ou errado, ok? Existe sim diferentes falas, existe desvios linguísticos concebidos de maneira errônea pela gramática tradicional, tá? Então, nada de preconceito linguístico. Percebeu alguém fazendo essas inadequação, quase que não sai, né? Ou seja, use aí que é desvio, fica melhor, elegante e correto. Nada de dizer, ei, você falou errado, você já está aprendendo, revisando na verdade, né? Que a sociolinguística, essa ciência aí, já nos ensinou e defende que não há errado, e sim desvios, né, linguísticos, ok? Beleza, vamos embora aí a questão agora, a questão 4, e aí a gente tem um texto também para você, né, com o título Até Quando, você fez a leitura, certo? Para chegar no gabarito. As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto
Letra A, caráter atual, pelo uso de linguagem própria da internet. B, cunho apelativo, pela predominância de imagens metafóricas. C, tom de diálogo, pela recorrência de gírias. D, espontaneidade, pelo uso da linguagem coloquial. E, originalidade, pela ocasião da linguagem. Tá, qual foi seu gabarito? Foi esse aqui? Parabéns! Exatamente, gabarito letra D. Por quê? Porque a linguagem coloquial adotada por Gabriel, que é o compositor, pensa o quê? Ele confere à letra, à música, a espontaneidade. Como é que a gente vê essa espontaneidade? No discurso, quando ele utiliza, aí o rapper, certo? Muito bem. Sendo assim, a linguagem coloquial. Beleza! Vamos aí para a questão do Enem. E é claro que a sua leitura ela é fundamental para que você chegue aí ao gabarito da questão, certo? E aí a gente vai dizer o seguinte: se você sentiu preguiça, não pode, tá? Esse aí é o momento de você treinar para você chegar na hora certa e gabaritar. Então, se você marcou a letra A, tranquilo, parabéns. Quem não conseguiu gabaritar, tenha calma, né? A leitura do texto permite ao leitor entrar em contato com o quê? Com registros do inventário do português brasileiro. E o nosso clube de leitura. Eu quero falar com você se está tudo certo, beleza? Está lendo? Muito bem. Eu espero que aí você tenha conseguido realmente gabaritar tudo. Não esqueça do seu clube de leitura, que é essa obra magnífica. Valeu? Então a gente se encontra na próxima. Valeu, até lá!